Uhum. Acho que vamos iniciar, né, Curto? Vamos então. Uhum. Vamos lá. Bom, boa noite. Oficialmente, então, abrindo os trabalhos, né? E essa iniciativa que a Vivi e eu tivemos de conversar sobre esse assunto, né? E para isso a gente convidou quem a gente conhece e que mais entende, né, do assunto, que já vem trabalhando nesse tema há muito tempo, então é um tema bastante atual, as circunstâncias atuais nos levam a pensar o que a gente poderia ter de melhor numa situação como essa, se algumas iniciativas fossem trabalhadas, né, com muito planejamento, que é a base de tudo, pelo que a gente anda lendo sobre cidades inteligentes, né? Tem muita coisa de infraestrutura, de equipamentos, mas planejamento também é a base. E a definição de cidade inteligente varia muito de local para local, porque para São Paulo, cidade inteligente é uma coisa, mas para Santa Cruz ela pode ser bem outra, né? Então, em linhas gerais, uma definição comum que eu tenho visto é que são cidades que conseguem usar os recursos da melhor maneira possível para fazer o bem para o cidadão, né? E aí, entregar serviços melhores de saúde, de educação, de trânsito, que a gente vê muito, né, de segurança. E, em linhas gerais, a ideia é uma cidade melhor para a gente viver, né? Então, eu vou deixar o Eduardo, então, se apresentar, né? A gente trabalhou muitos anos juntos na universidade, né? Eu e a Vivi estamos na Unisc ainda. O Eduardo está empreendendo e tocando seus negócios, mas ele pode se apresentar um pouco melhor, contar como é que ele está trabalhando agora e desde quando ele vem trabalhando no tema de cidades inteligentes, né? Ok. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vivi e Curte, pelo convite aí. É uma grande satisfação compartilhar esse assunto com os colegas, né? O assunto de cidades inteligentes, a gente vem trabalhando bem forte ali no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia aqui de Santa Cruz do Sul, onde vocês compartilham de algumas ações e reuniões. E durante esse período aí, a gente viu que são várias frentes de atuação. O Curte sintetizou bem, é realmente entregar serviços melhores para a comunidade, e também com uma certa inteligência, uma certa otimização, uma certa qualidade no que a gente está entregando. E esse momento de pandemia ali, em que muitas coisas estão sendo rediscutidas, agora que a gente começa a ver que pena que as nossas cidades aqui no Brasil, não investiram mais sobre esse assunto antes, né? Então, se a gente analisar Santa Cruz do Sul antes da pandemia, a cidade ótima de morar. Mas se a gente pegar os conceitos de cidade inteligente e colocar agora, puxa vida, quanta coisa estava faltando, né? Que hoje poderia estar nos entregando serviços e informação para os nossos gestores e para a nossa comunidade. Ótimo assunto. Verdade. Eduardo, obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela parceria, Kurt. Então, a gente vai abordar vários temas sobre cidades inteligentes. Então, eu começo a falar um pouquinho sobre a questão de mobilidade, né? Então, hoje o transporte público, ele contribui fortemente com a disseminação do coronavírus, e algumas pessoas dependem exclusivamente, né, do transporte público. Então, o momento atual, ele é uma oportunidade para a cidade repensar a mobilidade urbana com uma visão a longo prazo. Então, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes,
Então, eu pergunto como cidades inteligentes pode fazer o controle da mobilidade urbana. Ótimo assunto, porque a gente vê na mídia nacional aqueles indicadores de aglomeração, principalmente em São Paulo, 48%, 52%, 20%, 70% de mobilidade. Aquilo ali é medido em cima do cálculo dos celulares que estão se movimentando, né? Então, isso é um recurso muito caro, né, que há um tempo atrás a gente tentou ver aqui o custo para cobrir uma Oktoberfest, pô, era uma Babilônia de dinheiro. Então, somente cidades que têm grana agora para conseguir isso aí. Mas se a gente tivesse pensado bem antes, a gente poderia, através dos conceitos de sensores dentro dos ônibus, já que tu falou de mobilidade urbana, a gente poderia ter a noção de quantas pessoas estão em tempo real sendo transportadas e de onde para onde, né? E por que elas estão sendo transportadas, né? Então, se a gente tivesse um histórico de transporte público ao longo de vários anos, a gente poderia saber por que as pessoas estão se deslocando, né? E se a gente tivesse os semáforos com sensores e com comunicação em tempo real, a gente também poderia tirar uma medida de onde é que estão os veículos, né? E em cima disso dali, a cidade mesmo, do tamanho de Santa Cruz, poderia ter uma informação bem mais rápida, né? Tem uma empresa local que está disponibilizando, está desenvolvendo um software para controlar o acesso das pessoas em cada um dos estabelecimentos comerciais. A iniciativa é importante porque a partir daquilo ali a gente vai ter que ter, os gestores vão ter condições de saber CPF por CPF, aonde elas estão se locomovendo, em quais lojas, em quais restaurantes, em quais lotéricas, quais bancos eles estão se movimentando, né? Mas aí vem outro ponto que a gente discutiu antes sobre a anonimização dos dados, né? Porque esses dados são importantes para os gestores, mas se eles vazar, vai ser uma informação muito rica para fazer uma exploração indevida dessas informações. Então, quando a gente estuda cidades inteligentes, uma das coisas é que esses dados não podem ser individualizados, né? Porque senão tu começa a ter uma história do indivíduo. Na verdade, nós temos que ter cuidados nesse sentido aí, né? Perfeito. Então, aproveitando o gancho, né? São 3 pontos fundamentais aí. O Eduardo agora falou de uma iniciativa de uma empresa, né? São 3 pontos fundamentais, assim, para a criação para a organização de uma cidade, para ela se estabelecer, né? Infraestrutura, né? Ou seja, dependendo do que eu preciso fazer, eu tenho que ter uma boa infra, por exemplo, de comunicação, eu tenho que ter conectividade das pessoas, eventualmente de pontos, de objetos, que a gente fala de IoT, né? Mas sem entrar nesse linguajar aí, mas conectividade de coisas e conectividade de pessoas, então eu preciso de infraestrutura. Eu preciso de planejamento, porque eu preciso saber exatamente em que eu quero ser uma cidade melhor, né, para não sair atirando para todos os lados, né? Eu acho que isso precisa ser muito bem priorizado, quais são as necessidades que uma cidade tem, né? E eu acho que o terceiro e mais importante elemento são as pessoas, né? A inteligência dos indivíduos, empreendedores, criativos que possam estar criando soluções, porque isso precisa existir esse ecossistema aí que permita, né, as pessoas desenvolverem novas soluções, né, baseadas em demandas que a cidade percebe, né? Quando a gente vê os empreendedores trabalhando nos seus projetos, a gente vê que eles levantam problemas, verificam se aqueles problemas têm uma demanda grande, tem muita gente que sente esse problema,
e aí, a partir dali, eles começam a criar soluções, né? Então, mas isso não deveria ser articulações isoladas, né? A gente deveria ter uma forma de fazer isso de uma maneira integrada, né? Então, a gente separou aqui para a gente falar um pouquinho sobre, né, o mindset dos negócios, né? Ou seja, como que a gente poderia ter um ambiente onde essas iniciativas individuais, né, pudessem aflorar de uma maneira mais fácil, né? Ótimo. Esse teu comentário inicial foi bem interessante, porque o início do século XXI, né, nos anos 2000, se falou muito em globalização, e até recentemente globalização. Então, se a gente fosse friamente analisar soluções para cidades inteligentes, a gente não precisaria fazer nada, era só comprar, né? Só que com essa crise, a globalização vai se transformar em uma outra expressão que eu escutei esses dias numa live, de localismo. As pessoas vão querer melhor dar atenção por um aplicativo desenvolvido na nossa cidade do que um desenvolvido em Sorocaba, né? Porque foi desenvolvido aqui, está como o Kurt falou, está com as demandas daqui, estão com as ideias, estão com as características de Santa Cruz, vamos investir nisso daqui, né? E esse espaço que o Kurt comentou de como é que nós vamos sincronizar isso aí? Porque não adianta alguém fazer um aplicativo para controlar lojas, outro para controlar restaurantes, outro para controlar supermercados, outro para controlar ônibus, e outro para controlar praças, e essas informações não estão sincronizadas. Então, esse ambiente ali também, eu acho que a gente já vem discutindo várias vezes isso no Conselho Municipal e nos eventos que a Unisc promove, né, de inovação, que tem que ter esse ambiente, o nosso Tecno-Unisc ali, tanto a incubadora, né, de o que fazer, porque nós precisamos colocar na mesma mesa os empresários, os estudantes, o pessoal de TI e a gestão pública, né? E isso a gente vinha há vários tempos tentando, e eu acho que depois dessa pandemia nós vamos ter, acho que, uma corrente natural de sentar na mesma mesa e o que nós precisamos e o que nós temos de recursos humanos, né? Nós três trabalhamos na universidade, né? Vocês ainda estão lá. A gente tem fantásticas pessoas lá, qualificadas, né? E de outras fontes de capacitação aqui da cidade. Então, é uma cidade que não dá para reclamar da qualificação da mão de obra, né? Mesmo que seja rara, né? Nós temos que também, eu acho que vai ser um grande momento, né? Que a gente vem falando várias vezes, ensinar as nossas crianças a computação, ao raciocínio lógico, né, Vivi? E aí a Márcia Knipoff também trabalha nisso, né? Porque os empregos que tinham em fevereiro pode ser que não voltem a existir. E aí, o que nós vamos fazer com essa geração nova, né? Então, o Kurt colocou assuntos bem interessantes ali, que esse mindset de pensar em inovação, eles vão ter que ser muito mais ágeis e mais pessoas vão ter que estar pensando, né? Não somente grupos isolados, né? Mais atores, jogadores vão ter que se aparecer para esse jogo de inovação aí, né? E com mais eficiência, com mais grana, porque isso aí tem que rodar, né? Numa conversa esses tempos assim, atrás agora com o nosso atual presidente da Ativales, né, o Severo, Isso. ele estava comentando dos planos da Ativales de desenvolver esse hub, né, esse ecossistema para poder facilitar as inovações, né, disrupções, transformações digitais, coisas desse segmento, né. E eu acho que, assim, como para uma cidade, né, o planejamento de uma cidade, a base de tudo isso aí, como o Eduardo já falou antes, são os dados. A gente deveria ter uma forma de poder trabalhar os dados
e que esses dados pudessem ser compartilhados por todos, desde que a gente mantenha o anonimato, né, que é uma coisa importante. Mas vocês imaginem se, para quem está desenvolvendo um novo produto, se ele tivesse acesso a dados que eventualmente uma outra ferramenta já coletou, né? Ou seja, que esses dados que são coletados por todas as ferramentas pudessem ser usados por novos projetos, quanta coisa boa não poderia ser feito aí, né? E aí eu lembro das soluções que eles chamam de super apps, super apps chineses, né? É uma coisa que existe lá e isso não veio aqui para o Ocidente ainda, esse conceito de super apps, que são plataformas onde eu faço tudo num aplicativo só, né? Exatamente. Ou seja, pago conta, entro no Face, rede social e em geral, tudo está dentro de uma plataforma única, né? Se a gente tivesse, né, uma arquitetura que pudesse trazer os empreendedores a colocar novas soluções dentro de um super app para uma cidade, né, seria uma coisa bacana de tentar levar à frente. Isso. Tu falou uma expressão importante, ecossistema. Em inglês, o pessoal chama de rainforest, né? Floresta tropical. E eu fui pesquisar, mas o que é floresta tropical? Porque se tu olhar numa floresta tropical, tu tem grandes árvores, tu tem médias árvores, tu tem arbustos e tu tem uma vegetação rasa. E todas elas se retroalimentam e elas por si só vivem. E ecossistema é isso, nós vamos ter que ter grandes empresas, grandes atores, a gestão pública, nós vamos ter que ter empresas intermediárias, nós vamos ter que ter uma galera lá embaixo que fica resolvendo coisas em uma semana, né? E esse ecossistema tem que estar funcionando, né? E hoje aqui a gente vê em Santa Cruz ilhas de solução, né? Isso. É uma empresa aqui, uma empresa ali, é uma gurizada às vezes criando alguma coisa, né? Recentemente o pessoal da Unisc conseguiu salvar uma empresa de tecnologia da agricultura, né? Que agora, né, graças a Deus, está conseguindo andar. Então, as soluções estão muito isoladas e o ecossistema é que todo mundo se viva no mesmo ambiente, alguns grandes, que vão ser grandes, outros intermediários, né? Mas que a gente consiga As coisas precisam se conversar, né? Muito, 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 né? Então, aí passa como o Curto falou, esse mindset, né? Esse pensamento de todos, né? Eduardo, só puxando de volta, que antes tu falou sobre a computação na educação, né? Desde 2017, muito antes disso, mas 2017, 2018, eu e a Márcia, principalmente como tu falaste, né? Nós estivemos muito à frente e lutando muito, né? Junto com todos vocês, na SEMP também, né, para a introdução da computação na educação básica. Tem países que têm a computação já, as crianças de 6, 7 anos já desenvolvem jogos, já programam, então, e a gente sabe de todos os benefícios, né, que a computação traz se forem introduzidas, né, desde o ensino infantil. Mas, enfim, esse é um outro tema para outra live. Mas... verdade, porque encaixa naquilo que o Kurt falou lá no início. Não adianta ter uma cidade inteligente, a gente precisa ter também os cidadãos inteligentes, né? Isso. E se eles conseguem colaborar de alguma maneira com essas soluções, ou utilizando ou desenvolvendo, né? A gente sabe que a demanda de profissionais é altíssima, de profissionais de TI, e deve aumentar, e a formação ainda está baixa, né? E agora, em meio à pandemia, a gente está vendo, né, o quanto necessário a alfabetização digital, né, por parte de todas as pessoas, né? Todas as pessoas, né?
Todas. Então, assim, o domínio da computação, da informática, elas são fundamentais, é fundamental, né? E é uma estratégia também para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade. E a pandemia vem reforçando isso. Então, como tornar as cidades mais inteligentes para a educação digital como recurso fundamental para o ensino? Uhum. As pessoas que estão mais se aglomerando são nas lotéricas e nos bancos, né? Por quê? Eles não estão indo lá, tá, pode ser que estão indo lá para jogar na Mega Sena, mas deve ser para pagar a conta, para retirar dinheiro, mas isso dá para fazer por um app, né? Então, a gente poderia já certamente reduzir essas filas se a gente tivesse uma cultura digital na nossa sociedade, né? Eu acho que aos poucos isso tá se construindo em função da necessidade, né? Ah, sim. Principalmente agora que a gente está vendo, né, que é extremamente necessário, as pessoas estão se comunicando virtualmente, conhecendo ferramentas, conhecendo plataformas, né, as crianças estão entrando nessa área, né, em função do que está acontecendo aí no país, né, no mundo. Isso, é. Uhum. Então, tudo isso ali leva a gente a poder se utilizar melhor desses recursos para ter uma vida mais qualificada, né? Sim. E aí um outro ponto que a gente comentou também sobre, na nossa prévia ali, e de bairros inteligentes, né? Então, se a gente tivesse o conceito de bairro em que a comunidade conseguisse se atender no bairro, elas não precisariam estar se deslocando dentro da cidade, né? Mas isso é uma questão cultural que certamente depois dessa pandemia, os próximos gestores da cidade, né, vão ter que pensar. Nós da universidade e de TI também vamos ter que agir. Eu acho que a sociedade como um todo, né? As 4 hélices ali, né? Universidade, empresariado, gestão pública e a sociedade civil como um todo, vamos se organizar de outra forma, porque, como tu falou, a necessidade dessa vez foi bem grande, né? A gente vinha num ritmo confortável, né? De uma cidade boa, transporte bom, tudo bom, né? Agora a gente levou uns. Vamos ter que ter essas habilidades aí. Falando um pouquinho da transparência de dados, né? A gente está com uma quantidade muito grande de informações e dados circulando aí, né? A Organização da Sociedade Civil, Open Knowledge Brasil, avalia a qualidade dos dados e as informações relativos à pandemia do novo coronavírus, que têm sido publicados pela União, pelos estados brasileiros nos portais oficiais. Então, qual a relação que existe a respeito do conceito da transparência de dados abertos dentro do contexto de cidades inteligentes? Como pode ser útil para as cidades, os cidadãos, e também trazendo foco aqui para Santa Cruz do Sul? Transparência e disponibilidade de dados, né? Então, se nós pudéssemos ter de formas... a prefeitura tem no site algumas opções ali para tu ir controlando. Tá? Ok, já é um passo para transparência de dados. Mas o conceito completo de cidades inteligentes em relação à transparência de dados abertos, é que nós pudéssemos ter mecanismos de aplicações de software, buscar esses dados de forma sistematizada, diariamente, né? E não somente da prefeitura, né? Do Estado, das entidades, da universidade, das empresas públicas, aí entra o transporte, né? E aí sim, poder fazer esses cruzamentos ali, para que aí nós tivéssemos a aplicação de uma ciência que é nova, né, que é a ciência de dados, onde tu começa a fazer essas análises ali, né. Eu estou gostando de ver, quando a gente assiste a mídia nacional,
que o pessoal está montando modelos matemáticos, né? Pô, finalmente a ciência está sendo, o conhecimento está sendo transformado em algo que todo mundo vai ser impactado, né? E esses modelos de dados são algoritmos que vão receber dados de várias fontes e vão ser cruzados e vão chegar a ou diagnósticos ou predições, né, ou antecipações ou projeções, né? Mas isso tinha que estar assim, bem rapidinho, né, nas aplicações para e não ficar pegando um Excel dos dados da semana passada. Isso já foi, cara. Os dados da semana passada é a metade do que está acontecendo hoje, né? Então, tinha que ser tudo sistematizado, né? Aproveitando, então, o gancho dos bairros ali, né? A ideia de identificar as necessidades, ela é na cidade, se a cidade tem um determinado porte, essas necessidades mudam dentro da própria cidade, né? Como o Eduardo comentou sobre os bairros, né? E aí não seria o caso, então, que a gente deveria ter estruturas que pudessem, mecanismos para poder coletar esse dado lá da origem, né? E a gente pudesse ter informações sobre quais são as prioridades de um determinado bairro, do outro bairro, para que soluções fossem, digamos assim, preparadas para aquele determinado bairro, né? Isso, desenvolvidas, construídas, né? Isso, E aí na necessidade do bairro. Né? Fecha naquilo que nós estávamos comentando, que isso não precisa ser importado. Daqui a pouco a gente pode estar estimulando alguém daquele bairro a construir alguma coisa que faça parte daquela pequena comunidade. Né? Sim. E aí, fechando o pacote das soluções, eu acho que a gente também poderia falar um pouquinho sobre os serviços públicos, né? Digitalizados, né? Então, isso é também muito triste ainda ter que resolver tantas coisas presencialmente, em enormes filas, e fora quando a gente não tem que ir de um lugar para outro, né? Dentro de uma unidade, né? De prefeitura para outra, né? Exato, né? Isso eu acredito que vai ser um dos temas principais da próxima gestão, né? A digitalização dos serviços públicos, né? Para que a gente tenha agilidade realmente, né? Então era cômodo. Hoje eu vou tirar o dia para acertar minhas contas ou abrir um processo na prefeitura, né? Vou tirar um dia. São 8 horas, né? São 6 horas, né? Isso eu posso fazer em 5 cliques, né? É muita burocracia, né? É muita burocracia, né? Então são coisas que a gente pode sistematizar e entregar no site. Né? E aí, quando o cidadão precisar, vai lá no site, preenche e alguma pessoa atrás, ou mesmo o sistema, vai desenvolver a resposta, né? Eu acho que essa pandemia veio para agilizar um monte de coisas, inclusive isso que o Kurt comentou, né? Para que eu preciso me deslocar entre vários setores da prefeitura para resolver alguma coisa? Né? Teremos muitas oportunidades, mas não podemos perder aquilo que o Kurt comentou. Temos que ter essa arena, essa grande mesa de discussões para continuamente estar trabalhando em desenvolvimento, né? O Paulo perguntou ali, sobre governo digital está inserido numa cidade inteligente. Muito, sim, é um grande capítulo de cidade inteligente, né? Sim. Quanto mais agilidade a gente conseguir entregar para o nosso cidadão, um contribuinte, né? Melhor para ele, né? Melhor para todo mundo, né? É uma pessoa menos se deslocando na cidade, uma pessoa menos entrando num departamento, né? De uma prefeitura, né? Para o empreendedorismo, né, Eduardo? As facilidades para empreender, né, que isso traz. Exato, né? E nós vamos ter outras
outras concepções de negócio, né? O que a gente está escutando até da agricultura, né? O agronegócio, né? Pequenos agricultores vendendo via WhatsApp, né? E entregando na casa, né? Então, a gente às vezes fica pensando em tecnologia, laboratórios, né? Não, é o pessoal lá na agricultura, né? Serviços essenciais. Tá todo mundo se preocupando de como eu posso agilizar o meu negócio, né? Então, o conceito home office, puxa vida, né? Quantas empresas estão se dando conta, e não é só aqui em Santa Cruz, é no mundo inteiro, puxa vida, será que eu preciso deslocar os meus funcionários todos os dias para o meu escritório central só para ver que eles estão realmente trabalhando, né? E a tecnologia está dando conta disso dali, né? Não precisa mais fazer pessoas, né, cidade inteira se deslocar, né? Quantas e quantas empresas, claro que a parte física, mecânica, de indústrias, essa não tem como levar para casa, né? Mas os escritórios, a parte de retaguarda administrativa, vai ser outra forma de se pensar também, né? Mais um grande campo aí para a transformação digital, né, das empresas. Exato. Muito, 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 né? Transformação digital, não somente pensar o que os dados que estão passando no escritório, mas de toda a empresa, né? Tanto o pessoal que está na rua, que está na fábrica, né? São todos dados que podem passar por sistemas, e aí não precisa ter mais tantas pessoas se deslocando. Então, Eduardo, assim, por onde começar? Quais os primeiros passos para que para que avancemos nisso? Então, eu acho que a conscientização, eu acho que a pandemia está gerando isso, né? E logo que as pessoas conseguirem entrar no novo normal, que os principais atores da cidade estejam disponíveis, que é a universidade, que é a nova gestão pública e a sociedade, para sentar e realmente, poxa vida, o que a gente consegue desenvolver, né, aqui, né? E apostar e buscar investimentos, né? Que tem que ter recursos financeiros para manter essa gurizada desenvolvendo, né? Só para dar um exemplo, agora nesse semestre eu tinha uma gurizada lá fazendo uma solução, e a gente começou, né, as nossas aulas lá no comecinho de março, nem aí para a pandemia ainda, né? Uhum. E os guris pensaram numa solução de filas digitais, né? Ou seja, tu diz que tu quer ir lá na caixa, eu vou usar o exemplo da caixa porque a gente viu os exemplos que tinham da caixa, né? Eu quero ir lá na caixa, eu entro na fila na caixa aqui de casa, né? Uhum. Eu entro na fila da lotérica, eu entro na fila de um outro estabelecimento antes de sair de casa, né? E aí o próprio sistema me organiza, olha, agora tu tem 15 minutos para chegar na caixa que vai ser teu atendimento, né? Olha só que ideia, né, cara? Se já tivesse com isso aí pronto, né? Vou aproveitar. Todo mundo ia querer. Claro, né? Olha, 3h17 vai ser minha vez. Então tá, eu vou me programar para as 3h17 estar lá. Aí tu dá uma banda, dá uma caminhada no centro, né? Curte, essa ideia ali a gente vivencia muito na universidade, né? Nas disciplinas práticas, a gurizada tá cheia de ideias, mas elas terminam ali, né? Sim. A gente tenta, por isso que precisamos ter esse ambiente aí, né, para propiciar. E eu gostei da floresta aí, né, tropical. Isso, Eu acho que nós não vamos poder estender demais o Eduardo aí, né? Nós estávamos programados para 30 minutos. Eduardo, quer fazer as suas considerações finais? Eu quero dar os parabéns pela iniciativa de vocês dois, né? Eu acho que a gente está envolvido aí num movimento muito importante, já vem há anos, né? E certamente o caminho que nós estamos trilhando, ele vai ter resultados positivos, né? Principalmente
nos papéis que vocês vão assumir daqui a alguns dias, né? E eu acho que toda essa força da cidade pensante vai receber mais valor agora, né? Mais atenção. Certamente nós vamos ter uma consideração maior de todo mundo para realmente fazer isso que a gente comentou nessa reunião aqui, né? Parabéns a todos e vamos adiante, sucesso aí. Eu quero agradecer novamente, então, o teu aceite para estar aqui conversando com todos, agradecer quem está nos ouvindo também. Obrigada, Curto, pela parceria. Valeu. Né? Eduardo, a gente sempre aprende um pouquinho, é muito bom te ouvir, né? Você também. Tu tem propriedade aí para falar sobre esse assunto, muito bom. E acho que é isso, não sei se o Curto quer falar mais alguma coisa. Não, é isso aí, agradecer fortemente aí o nosso Eduardo, né, que ajudou a trazer esse assunto aí, que desmistificar um pouquinho, né, o pessoal fala, cidade inteligente é uma coisa do outro mundo, e que isso não é para nós, né, mas isso pode ser alcançado por todos. Eu acho que é bom a gente tratar sobre isso e avançar nesse assunto aí. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Gi. Eu que agradeço, muito obrigado aí. Valeu. Obrigada. Como é que é o Obrigada a todos. Valeu, então, tchau. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Abraço a todos. Valeu. Que legal, cara. Estamos ainda ao vivo? Não, acho que não sei. Acho que é deixar estúdio ali, né? Vamos deixar melhor valeu, deixar. Curti. Um abraço, bom final de semana. Tchau.